Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Bert, pelo convite. Então, eu sou pediatra, pneumopediatra, e hoje, sendo o dia do pediatra, maior satisfação ainda poder falar com vocês um pouquinho. Aproveito para te parabenizar e fazendo isso, parabenizo a todos os demais pediatras, né? Um amigo especial que volta e meia está na escuta aqui e que é um dos mais antigos aqui de Camaquã, mais experientes, que é o doutor Teló. Então, um abraço a todos os pediatras em nome de vocês. Muito obrigada. E mais uma vez, obrigada pelo convite para participar do programa. Mas, Larissa, a nossa pauta de hoje, coqueluche. Para ter uma ideia, uma dimensão disso, Camaquã registrou mais 5 casos no último mês. E tem preocupado, né? Sim, a coqueluche ela é uma doença respiratória bacteriana que é comum nessa época do ano. Realmente tem aumentado o número de casos nos últimos tempos e a gente percebe que no início, muitas vezes, termina sendo difícil o diagnóstico, porque como estamos numa época de inverno, em que temos muitas doenças respiratórias virais, então essa doença ela termina se confundindo inicialmente os sintomas, que pode dar febre baixa, tosse, coriza. Então, na criança pequena, o início ele é muito parecido com doenças virais. Mas a diferença é que a coqueluche ela é uma doença bacteriana causada pela Bordetella pertussis, tem um nomezinho estranho, mas é uma bactéria que vai fazer com que essa tosse ela fique um pouco diferente e persistente. Ela evolua com caráter nas semanas que se seguem a esses sintomas iniciais, mais seca, né? E muitas vezes o que se chama de paroxística, que é mais comprida, é aquela tosse incessante, persistente da criança. E aí é que é importante uma avaliação, né, pelo seu pediatra, pelo especialista, para poder fazer o diferencial no diagnóstico com as outras doenças que são comuns agora essa época, desde os resfriados, como bronquiolites, bronquites e até mesmo as laringites, que tem aquelas tosses mais secas e de cachorro, para poder tanto ter um diagnóstico mais preciso, quanto também um tratamento mais adequado, porque no caso da coqueluche a gente precisa do uso do antibiótico como tratamento, né? Diferentemente das outras doenças que são virais. Sim, eu ia te perguntar o que era a doença, você já acabou nos falando, também falou um pouquinho de sintomas, mas, claro, né, até pelo seu conhecimento já foi adiantando. Mas você falou do antibiótico, que é o tratamento curativo. Tem algum tratamento preventivo? Sim, a prevenção, essa doença, ela é uma doença imunoprevenível, ou seja, a gente tem vacina para as crianças, e as crianças, elas fazem a vacinação desde pequenininhas, com 2, 4, 6 meses, 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, e depois um reforço com 4 anos de idade. Então, a melhor prevenção é ter o calendário vacinal atualizado dos filhos, para que essa doença que termina sendo mais grave na infância, ela termine não se propagando, né? É importante tomar cuidado também em relação aos adultos, aos grupos mais de risco, como profissionais da saúde e as próprias gestantes, que no final ali da gestação elas também recebem essa vacinação, para que o bebezinho, né, não tenha sintomas ali no nascimento, no contato inicial com a mãe depois do parto. E, além disso, além daqueles cuidados que a gente já está agora mais acostumado, né, em relação, após agora a pandemia, que é o uso, a lavagem de mãos, esses cuidados mais assim, porque ela é transmitida através das secreções, através da secreção, como tosse, espirros. Então, o contato com secreções também transmite. Então, é importante esses cuidados, assim, que são preventivos também, né, em relação às crianças. Exato. Bom, falamos então da prevenção, você já falou do tratamento anteriormente, mas vamos reforçar, né? Caso os pais observem os sintomas da coqueluche, né? Qual o procedimento que devem tomar? Então, a primeira coisa é ter um diagnóstico, procurar o seu pediatra para informar essa evolução da crise, porque se a gente pensa, vamos dizer assim, num tempo de evolução de uma doença viral, ele é um tempo mais curto. Então, se a gente pensar num resfriado ou na própria gripe do influenza, né, causada pelo influenza, são 7 a 10 dias. Então, se a gente pensar que tu tens um tempo menor, mais curto,
essa doença ela passa, a doença viral. No caso da coqueluche, ela pode durar semanas. Então é aquela tosse que às vezes a criança pode tossir por 6, 8 semanas depois que começam os sintomas. Então essa característica de persistência da tosse ou daquelas tosses que a criança tosse, 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 chega no final da tosse, ela faz uma inspiração mais forçada, com um sintoma de guincho, que é uma puxada assim, de ar mais forte, ou começa a ficar com o rosto mais vermelho, boca roxeada, são sinais e sintomas que os pais têm que estar atentos para buscar uma avaliação do pediatra e do pneumopediatra, porque essa criança, especialmente, para o tratamento, ela vai precisar do uso do antibiótico. O antibiótico, ele na verdade, ele mata a bactéria, então ele diminui a transmissibilidade da doença, porque senão essa criança que está tossindo, ela vai para a escola, ela vai para a creche e ela vai transmitir essa doença, né, para os coleguinhas, então vai terminar se proliferando ali de alguma maneira. E a tosse em si, que é uma coisa importante da gente ressaltar, é que mesmo a gente fazendo o tratamento, ainda assim a criança pode tossir por mais um tempo, até 60 a 90 dias. Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, Larissa, e o espaço segue sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e esperamos que esses casos de coqueluche também diminuam agora nos próximos meses, né? Porque realmente incomoda bastante, deixa os pais preocupados. Tosse é um sintoma que preocupa, não deixa as crianças dormirem, comerem direito. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar no teu programa. Muito obrigada.